Ora, e não poderia deixar de estender a todas as mulheres, a todas as mães, a todas aquelas que nutrem um sentimento de mais-valia nesse sentimento maior. Porque a mulher tem algo que transcende, algo que é da própria criação. Hoje, talvez estejamos numa situação social na nossa sociedade, vivenciando determinados conflitos em que nós não olhamos a mulher em sua essência maior. Hoje é um conflito generalizado do valor, da essência da mulher. Instaurou-se algo que tira da mulher essa essência do cuidar, essa essência desse sentimento de cuidar, da arte, da beleza. Que o homem, em sua pujança, em sua tudo, ele não tem. É esse mimo que quando nós, crianças, aquele afago da mãe, aquele afago da mulher,
tem. Eu lembro quando criança, quando nós íamos no hospital, né? Naquela época, então as enfermeiras, aquele afago de cuidar, a professora, eu lembro, as professoras tinham aquela essência de ensinar, de cuidar, de orientar com algo que hoje nós não percebemos mais. Eu poderia enumerar aqui as professoras que tive desde o meu primário, aliás, desde o meu, chama-se aquele antes do primário, maternal não, né? Pré-escolar. Pré-escolar não, dava outro nome, né? Era outro nome, né? Pré-escolar. Agora até esqueço o nome, depois eu vou lembrar. Que foi a minha primeira professora. Que naquele tempo ainda tinha castigo, mandava ficar de joelho no milho. Eu peguei isso, tinha palmatória, mas existia aquela, embora sofresse aqueles castigos, existia aquele cuidar. Tanto é que nós lembramos daquela primeira professora até hoje. Depois fomos para a escola pública, eu lembro das professoras, aí tinha aquelas esquetes, elas se dedicavam, levavam nós à biblioteca, faziam as leituras, depois para o ginásio, aí estudando história geral, e aprendemos a escrever, contar história. Mas a professora, naquela essência da mulher, transmitia aquele sentimento maior que nós guardamos até hoje. Então, ao falar da minha mãe, falo também, não só de todas as coisas, mas da mulher, que hoje nós observamos. Se falar em escola, então, a professora de uma escola, nem pensar, isso não existe mais. A professora é ameaçada, leva tapa na cara, olha, é impressionante se nós formos compararmos essa realidade. A gente, vem cá, isso é surreal. A mulher não é mais vista como mulher. A professora é aquela enfermeira que era valorizada como as outras profissões mais que existiam. Hoje existe, mas não existe mais essa característica maior. Essa valoração, aquilo que valoriza a essência do cuidar. Se fala em violência. Agora se instaurou até uma lei que é a violência doméstica contra o idoso. Os idosos. Ora, se nós analisarmos essa tamanha violência que vem crescendo na sociedade, todo mundo onde mora vai ver. Menino bate na mãe, bate no pai. Se tornou comum. Não é mais novidade. E como se quer uma sociedade melhor, em que os filhos batem nos pais, batem na mãe, batem no pai, batem no tio, bate em todo mundo. Se tem mais idade, bate no avô. Então vira e mexe, vê esse estampado. Ora, e quer se combater a violência, mas a maior violência é dentro de casa. Falava da violência da mulher, violência, feminicídio doméstico da mulher, mas esqueceram que deixaram crescer, nascer a outra violência, pior. Porque é aquela que bate em todos dentro da casa. E a sociedade perdeu essa identidade, perdeu esse respeito, conversando até com o cidadão. Se ele quiser ligar, poderá ligar. Se ele quiser participar, poderá participar. Falou, nós temos uma falha. Como poderemos evoluir e aprender se nós menosprezamos os mais velhos, os idosos? Enquanto que no nosso tempo de criança, o respeito aos mais velhos era fundamental. Eu lembro quando criança, o mais velho chegava, ele repreendia. Vou lá falar com teu pai.
pegava pela orelha naquela época e levava, olha aqui, conversava. Hoje, nem pensar. E a partir daí, nós temos uma sociedade em que não conhece mais nem sabe o que significa respeito. Uma sociedade que não sabe o que significa respeito. Consequentemente, a pessoa não se respeita. Tem um cidadão na linha, uma cidadã. Alô? Alô? Quem fala? Tudo bem, Sebastião? Eu já participei do programa do senhor. Ô, seu Sebastião, lembra aquela sanfona? Da sanfona, isso. Isso, pode falar, seu Sebastião. Saudade do senhor, pode ter que estar no programa aí, mas tem que ser algum dia gravado, né? Isso. Ao dia gravado, agora eu liguei ali, eu falei, você que tá ao vivo hoje? Isso. Aí eu vou ligar e realmente o senhor tá ao vivo hoje, beleza, hein? Isso. E o senhor daquela luta pela 13 de maio, né? Isso. 13 de maio, eu sou antigo. Isso. E o senhor observa bem, já que eu estou falando em questão de respeito aos mais velhos, isso. Quando nós não respeitamos essa história do 13 de maio, eu bati aqui anos e anos, os próprios movimentos negros de Nova Iguaçu, eles não se omitiram de participar, eu bati isso aqui, e no entanto depois foi aí os centros sendo violentados, as tradições negras em Nova Iguaçu foi o lugar onde mais violência teve, nos centros de terreiro, as tradições afro, foi aqui na Baixada. Está ali registrado. Porém, esses movimentos, quando eu levantava, que tinha que se opor à retirada, fazer voltar o 13 de maio, todos eles não quiseram participar. E agora eles sofrem na pele a discriminação, a exclusão, e depois choram. Então nós observamos que quando nós não usamos do respeito, seremos desrespeitados amanhã. E hoje esses movimentos estão sendo desrespeitados. Então a violência, de certa forma, até dessa questão hoje está grande, porque houve uma certa omissão desses movimentos em não se posicionar. Não, eu valorizo o fulano, valorizo o cigano, mas a história do 13 de maio, com todos aqueles que participaram, sejam brancos, sejam negros, da história, deveriam ser reverenciados, porque isso é respeito. Eu gostei da participação do senhor, seu senhor. Eu vou falar um mitinho só. Fala de respeito aí. Eu moro em Seropédico já há 51 anos, né? E eu comecei a andar de bicicleta com 12 anos de idade, estou com 65, são mais de 50 anos de bicicleta. E eu já fui aqui na Central 17 vezes pedalando, né? Já fui, já voltei. E se for sábado, domingo, feriado, o senhor pode ir pedalando e fazer bicicleta do trem, né? Certo. Aí num desses sábado, domingo, fui pedalando, eu cheguei lá a ter bicicleta do trem, lá no último vagão, coloquei no cadeado, tem um ferro lá, né? E me caminhei pro vagão. E tinha um jovem, um garoto novinho sentado no lugar do idoso, né? Aí eu vim andando. Quando ele me viu assim, ele já levantou logo, né? Certo. Ô senhor lugar aqui. Eu falei, olha, vou agradecer a sua educação, o senhor é muito educado, né? Só que eu andei aqui 4 horas e pouco pedalando, e agora eu fiquei até um bocadinho, pode permanecer aí, né? Agradeço a sua educação, que realmente o senhor faz muito deu, né? Aquele jovem novinho fez isso, né? Quando ele me viu, eu vim andando de lá, ele já levantou logo. E você me vê a pessoa dormindo no lugar do idoso ali, né? E quando ele sentou lá, ele viu lá que está escrito lá, que é lugar do idoso. E achei que admirável esse respeito para esse garoto, né? E o respeito é para todos, né? Isso, para todos. Independente, criança, jovem, adolescente, mulher que seja. Tem que ter respeito por todos, né? Não adianta eu respeitar um lado e não respeitar o outro, não é isso? Isso, o respeito tem que ser, todos são iguais. Todos E o respeito deve ser no lugar devido para todos. Pessoa, né? Isso. Começou da pessoa, meu terminou, começou da pessoa. Eu não posso entrar na veia da pessoa, né? Aí veio a educação, até no falar, no tratar a pessoa, né? Nos dar um bom dia, boa tarde, é isso? Exatamente. Mas eu satisfeito em participar do programa do senhor e estou na audiência até o final, tá bom? Muito grato, seu Sebastião. Hoje eu estava bem sempre, se Que isso foi, muito bom esse depoimento que o senhor deu. É exatamente esta questão. Obrigado por. Tá, valeu, grato pela participação do senhor.
É esta visão da sociedade, quando nós não praticamos os pequenos detalhes do respeito, lá na frente, nós iremos colher aquilo que estamos plantando, porque seremos desrespeitados de uma maneira dobrada, como se diz nas Escrituras. Aquilo que a pessoa planta, irá colher. Aquilo que semeia, irá ceifar. Ora, a nossa sociedade, com toda a sua tecnologia, toda a sua ciência, que é muito grande, esqueceu dessa parte. Essa parte humana. Você pega num qualquer bairro, qualquer comunidade, você vai observar isso. Isso não é visto, porque às vezes você vai, aquela pessoa é tão bacana, aquele fulano é tão bacana, mas você não conhece a particularidade dele, como ele procede. Ora, e o nosso judiciário vem cometendo um crime muito grande. O maior desrespeito está no judiciário, que é para produzir a justiça. E quando não produz a justiça, gera a injustiça. Hoje nós temos em tudo que vai para a justiça, vai resolver. Fica 10, 15 anos. Isso gera conflitos. Isso gera doença na sociedade. Isso gera malquerência. E as pessoas se utilizam disso para, não, segura isso aí, segura isso aqui. Isso é falta de respeito ao outro. A base é o respeito. Se nós pegarmos todos os processos e examinarmos todos eles, nós vamos ver que todos cometem esse crime. Bastaria esse excesso de legislação de leis que temos, simplesmente pautarmos numa coisa. O direito do um começa no término do outro. Só isso. O respeito. O que é, o que não é. Seria essa questão essencial, porque nós temos tantas leis que uma vai e outra vem, e aí fica esses recursos, como nós estamos vendo aí. Por exemplo, não querendo levantar a questão de A ou de B, a questão pública, do elemento se utilizar do dinheiro público, de utilizar das funções públicas a interesses particulares. Isso é respeito. As coisas particulares, ele deve ser resolvido particularmente. Então nós estamos vendo, e depois disso não dá em nada, então todos começam a usar desses artifícios. Está muito em voga, está falando aí, não quero falar de política, mas nós temos que falar para dar um exemplo social. Por exemplo, o presidente da República usou a instituição tal, usou o órgão tal, a favor de seu filho, para brecar, para obstruir a justiça. Isso é impropriedade, está usando o dinheiro público, está usando os interesses. Veja só, isso é falta de respeito. Simplesmente falta de respeito. O elemento se desqualifica para o cargo, porque ele se torna impropriedade, ou seja, impróprio. É uma impropriedade. Isso é um exemplo negativo para a sociedade. Aí está lá no órgão, com todo respeito, um general, que nós temos uma figura ímpar, digna, com uma integridade que alça um posto e dá um testemunho que não é verdadeiro, quanto militar, pauta pela dignidade, pela verdade. Meu Deus, isso é falta de respeito para com a sociedade. Porque todos eles estudaram, foram custeados pela sociedade.
todos esquecem que foram custeados, pagos toda a sua pela sociedade para servir. Por isso são chamados de servidores. E ao não fazê-lo, dão um péssimo exemplo. O que vai esperar dos outros abaixo, que tenham dignidade de serem verdadeiros, de não mentirem? Se aquele que está lá em cima deveria ser uma imagem de positividade, de integridade, não o faz, nós temos que começar a rever. A sociedade precisa e tem esse direito, cada cidadão, de questionar tudo. Porque cabe ao cidadão o direito de questionar tudo, porque é o cidadão quem paga e custeia tudo. O governo não tem dinheiro, o dinheiro é de cada cidadão que paga seus impostos. E devem ser bem geridos ao interesse da coisa pública e não de interesses particulares. Nós hoje deveríamos promover em todos os níveis um trabalho. A palavra redemocratização já foi tão usada e não atinge, mas nós deveríamos fazer algo maior. Algo maior. Que é passar essa sociedade a limpo. Não sou contra A, B, C e D, não. Eu nem quero falar mal de A, de B e de C. Acho que nós temos que chamar todos à razão. O que nós poderemos fazer para melhorar essa sociedade? Mas temos que ser justos. Eu iniciei o programa falando em homenagem à dona Simpliciana da Conceição Pereira, a minha mãe, que fez aniversário no dia 11 de dezembro. Já falecida, mas eu guardo, porque guardo esse sentimento de amor tão profundo dentro de mim, que não deixo de referenciá-la, porque esse sentimento de amor que me mantém. E tudo que eu tenho feito e faço com essa alegria maior de servir ao todo. Nelson, por favor, as nossas mensagens. E a ONG Clamor falam de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o prefeito, o militar, o lixeiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar e respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro. São os alfaiates. Sim, obrigado, Senhor. Muito obrigado de estarmos aqui hoje, dia 12 de dezembro de 2020, produzindo, apresentando este programa, O Incentivador. Um tributo à cidadania, liberdade e ao amor. O programa, na primeira parte, foi o 142 para a televisão. Então nós vamos começar a preparar para a televisão, vou dar na sequência o 143. Ora,
esse programa continua sendo uma homenagem à Dona Simpliciana da Conceição Pereira, a minha mãe, que aniversariou no dia 11 de dezembro de 2020. Falei e falo esse sentimento de amor que nutre dentro de mim. Talvez seja muito maior que eu, e eu é, porque isso me dá uma clarividência de ver a sociedade, de ver as pessoas e também estar enxergando a mim mesmo, que nós sempre estamos num processo de evolução. Nós sempre estamos aprendendo. Ora, quando nós exercemos certa prepotência, quando nós nos julgamos acima de determinadas situações, nós esquecemos de valorizar a atividade de todos os outros. Quero desejar a todos os ouvintes do programa Incentivador, a todos os ouvintes da Tropical AM 830, a todos aqueles telespectadores da TV Comunitária do Rio, desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e que nós consigamos empreender a nossa missão sobre a Terra e realizarmos com dignidade, integridade, com a bênção e a graça de Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse programa, com a graça de Deus. Quem por acaso for... Acabamos de apresentar, com a graça de Deus, o programa O Incentivador, um tributo à cidadania, liberdade e ao amor. Obrigado, Senhor, por mais este programa, com a graça de Deus.